Sejam bem-vindos ao canal de Geopolítica e vamos falar da intervenção dos Estados Unidos no Irão, onde o principal alvo não é o Irão, é a China. É exatamente isso que vocês estão a ouvir. Aqui vão ouvir geopolítica pura e dura, não a propaganda doentia de denegrir Trump, falar mal de Trump, ridicularizar, diabolizar. Falam de tudo menos de geopolítica. E eu acho que aquilo que os portugueses precisam de ouvir e os países de expressão portuguesa é exatamente o que está a passar de uma forma pura e dura. E porquê que então esta intervenção no Irão é a segunda fase? A primeira fase começa na Venezuela. E nós temos que ver o porquê que isto tem mesmo que ser feito. Sob pena, de facto, de a China tornar-se a potência do mundo nos próximos 5, 10 anos. Eu creio que isto vai haver aqui está a haver aqui uma grande reviravolta. Muito rapidamente, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo confirmadas, é a Venezuela. O Irão, uma das maiores reservas de petróleo em todo o Médio Oriente e era o maior fornecedor de petróleo da China, a par da Rússia. E porquê que isto é tão importante? Porque o futuro do poder global assenta em dois pilares. O pilar da energia abundante e de preferência barata e o pilar dos minerais raros. Estas duas coisas vai dar origem a um produto final, ou digamos, a um sistema novo final, que é a inteligência artificial, mas que nós já lá vamos. Reparem o seguinte, nós para termos inteligência artificial vamos precisar de duas coisas. Vamos precisar de minerais raros e vamos precisar de uma energia infinitamente superior àquela que o mundo hoje consegue e produz. Aliás, só para vocês terem uma ideia, eu já disse num dos programas, a mineração de Bitcoin, só do Bitcoin, que é uma entre muitas criptomoedas que anda por aí, é a primeira, é verdade, consome mais energia no ano, a mineração de Bitcoin, do que todo o consumo energético, por exemplo, da Argentina ou, se querem, de um país envolvido, todo o consumo energético da Holanda. Vejam bem a necessidade de energia que vai ser necessária. Isto é, os grandes data centers que vão ser construídos pelas grandes potências mundiais, que são, digamos, os cérebros, ou digamos, o local de excelência da inteligência artificial, têm consumos energéticos que são preocupantes sobretudo para a sustentabilidade até do globo. E, portanto, significa o quê? Significa que a China tenha uma vantagem aos Estados Unidos. A China tem as maiores reservas do mundo, de facto, em terras raras. Terras raras porque tem os tais minerais que são determinantes para a inteligência artificial. Mas tem, digamos, há o calcanhar de Aquiles da China é o quê? É a energia. A China importa 70% da energia. E, portanto, os Estados Unidos só têm uma hipótese. Já que pelas terras raras seria engolido, desculpem a expressão, pela China, então só nos resta sequestrar para nós a energia que a China precisa. E aí impedir o progresso da China a nível da inteligência artificial. Sabendo que a inteligência... Vou depois fazer um programa só à volta disto. A inteligência artificial tem 6 níveis, 3 degraus, cada degrau com 2 níveis, 6 níveis. Só para nós termos uma ideia, esta patetice que anda por aí, que é o ChatGPT, como se fosse a inteligência artificial que nós utilizamos, a sociedade civil utiliza, o primeiro nível 1, mais elementar de todos. Sabemos que os Estados Unidos, e é só a nível militar, está no início do nível 3 e a China ligeiramente atrasada. E isto é determinante. Porque quando nós passamos da inteligência de nível 2 para a inteligência do nível 3, esta
sendo muito superior à do nível 2, ela vai ser ainda mais rápida para chegar ao nível 4. E, portanto, estamos a entrar aqui num momento muito crítico. Ou conseguimos travar a China de ficar taco a taco com os Estados Unidos em termos de inteligência artificial até ao nível 5, ou então conseguimos mesmo impedir que a China se atrase e que, portanto, os Estados Unidos atinja o nível 5 da inteligência artificial. O que é que significa o nível 5 da inteligência artificial? Os cientistas concordaram ou concordam que deveria ser um nível que a humanidade não deveria alcançar. Contudo, como devem calcular, do ponto de vista militar e do ponto de vista prático do que é o ser humano, alguém ia romper isto. A China não confia nos Estados Unidos, os Estados Unidos não confiam na China e, portanto, esqueçam isto. A ideia é chegar ao nível 5. E qual é o perigo e porquê o nível 5? Eu já nem falo do nível 6, mas do nível 5. É que o nível 5 da inteligência artificial é quando ela, a inteligência artificial, é absolutamente independente da vontade do ser humano e absolutamente independente da sua própria autonomia e sustentabilidade enquanto a sua capacidade de atuar e de agir. E vocês perguntam, mas desligando a ficha. Não. A este nível é de uma complexidade de tal ordem, e eu sugiro vocês pesquisarem, eu agora não tenho aqui o nome dos autores, dos primeiros, dos pais da inteligência artificial, que são nomes assim um bocado estranhos, porque nenhum deles é ocidental, têm entrevistas incríveis sobre esta questão. E, portanto, quem chegar ao nível 5 tem este problema, mas há um facto, é que o país que chegar ao nível 5 da inteligência artificial tem o poder total e absoluto sobre todas as nações. O nível 5 é de tal ordem que qualquer código nuclear é desligado, qualquer arma nuclear será desligada, tudo, absolutamente tudo, fica sobre o poder, ou fica sobre esta hegemonia de quem alcançar. O problema, e é aí que havia esse acordo dos cientistas, é que nós não sabemos depois o que é que a inteligência artificial vai fazer com o próprio ser humano. Mas isso não é o programa de hoje. E, portanto, isto para vos dizer que estes data centers onde estarão as inteligências artificiais necessitam dos minerais e da tal quantidade monstruosa de energia. E abundante. E o que os Estados Unidos está a fazer é o quê? Assegurar o país com maiores reservas de energia do mundo, a Venezuela, que é o petróleo, a nível do petróleo. Assegurar, porque os outros são aliados dos Estados Unidos. Portanto, era preciso assegurar que o maior fornecedor de petróleo do Médio Oriente, da China, fosse automaticamente também controlado pelos próprios Estados Unidos, e isto sim permite que haja uma turbulência crescente sobre a China. Eu quero chamar a atenção aqui que a situação era de tal ordem, da mesma maneira que a Venezuela já era uma colónia da China, o Irão, que aparentava ser uma potência, uma grande potência, independente de tudo e de todos, lá aquela guarda revolucionária, não, a China, aliás, o Irão, melhor falando, era já uma colónia da própria China. Só para vocês terem uma ideia, inclusive foi firmado um contrato de médio e longo prazo de investimento da China no Irão para os próximos 20 anos, em valores verdadeiramente monstruosos, grandiosos, que só grandes nações como a China e os Estados Unidos poderiam fazer, na ordem dos 400 mil milhões de dólares. Evidentemente que a ideia estava a repetir a estratégia dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, naquela jogada de mestre dos Estados Unidos do petrodólar, que veio a salvar o dólar e veio tornar a América a potência que é hoje. E, portanto, o fim do petrodólar é pior que uma arma nuclear para os Estados Unidos, mas isso fica para outro episódio. E, portanto, os Estados Unidos fazem este grande acordo
nos anos 70 com a Arábia Saudita, em troca proteção militar, desenvolvimento tecnológico, tudo que os Estados Unidos iriam fazer à Arábia Saudita, e a China replica, versão chinesa, era com o Irão, que é inimigo, o Irão que é inimigo da Arábia Saudita. Claro que as coisas não estão a correr como eles estavam a pensar. Aliás, eu quero vos dizer que vocês provavelmente perguntam, bom, e o petróleo do Irão dá para pagar? Dá para pagar, portanto, quer o petróleo, quer o gás, do qual o Irão é bastante rico, mas havia outra coisa que o Irão tinha e que é muito determinante para quem quer mandar no planeta nos próximos, sei lá, a inteligência artificial é um paradigma que nós nunca assistimos na história da humanidade, não tem nada a ver com a revolução industrial, mas é que é nada, ok? Que é o quê? O que é que o Irão tem? O Irão também é um dos países com maiores reservas de minerais, desde os mais abundantes aos raros. Inclusive foi feito um levantamento qual é a avaliação dos minerais que poderão ser explorados no Irão, e o valor ultrapassa um número é impressionante. Ultrapassa os 27 trilhões de dólares. E, portanto, repare o seguinte. O Irão, digamos que tem energia abundante, fundamental para o futuro da grande potência do mundo, seja ela qual for, que é o gás, é o petróleo e é os minerais. E a China sabia disso. E por isso o tal contrato de 400 mil milhões. Aliás, a China estava a construir 2 portos, já a jusante do Estreito de Hormuz, portanto ficava livre daquele empecilho ou de problemas que podiam surgir ali, que é o porto de Gaza e o porto de Chabahar. Mas a China, portanto, obviamente, não contava era com esta intervenção norte-americana, quer na Venezuela, quer agora no Irão. Portanto, os Estados Unidos, digamos que os serviços de informação, os serviços secretos, a inteligência, eles perceberam que se a América não corresse, aí sim, creio que seria inevitável o mundo ficar de joelhos perante a nova potência do mundo, que seria a China. Agora, o que é que os Estados Unidos consegue com isto? Consegue abanar toda uma estratégia de médio e longo prazo da China, consegue atrasar todo o processo, e este é o que é o mais importante, todo o processo do avanço da inteligência artificial na China, porque este cerco que os Estados Unidos está a fazer ao Estreito de Hormuz já implicou aumentar 60% do plástico chinês. A própria China já não deixou de exportar fertilizantes, está a ponderar deixar de exportar hélio, porque o hélio é muito importante para o chip, ou seja, a própria China está a precisar para eles, deixar de exportar enxofre e outros minerais como alumínio, etc. Portanto, está a criar, inclusive, constrangimentos em muitas fábricas chinesas com interrupção de turnos, portanto, há menos turnos a trabalhar, trabalhadores temporais de outras províncias estão a ser mandados para as suas províncias, aumento do desemprego mais jovem. Portanto, há aqui, muito rapidamente, um barril de pólvora que está a crescer, que poderá ser uma sociedade profundamente insatisfeita. A China, evidentemente que na sua estratégia, a sua estratégia não passou só pelo Irão, importa aqui dizer, porque desde 2005 que a China já investiu, e aí já está investido, não é o tal projeto com o Irão de 400 mil milhões, mas a China desde 2005 já enterrou, desculpa uma expressão, no Médio Oriente, em vários países do Médio Oriente, mais de 270 mil milhões de dólares. Infraestruturas como portos, ferrovia, oleodutos, gasodutos, portanto,
Aliás, um dos países, curiosamente, que a China até já tinha investido mais neste bolo desde 2005 é a própria Arábia Saudita, em mais de 80 mil milhões de dólares. Tanto é que nós assistíamos a uma grande aproximação entre a Arábia Saudita e a China. Os países já viam a China como a futura potência do mundo. A China estava muito amiga, era a maior aliada do Irão, e a Arábia Saudita, fazendo contas que a futura potência do planeta ia ser a China, disse, bom, convém a gente se calhar aproximar-se também aqui da China, porque senão, um dia destes, o Irão resolve atacar-nos com o apoio da China, os Estados Unidos já não vai ser capaz de nos defender, porque entretanto ficou esfrangalhado, e portanto este processo estava a acontecer, inclusive, como todos estão recordados, a Arábia Saudita começou a falar muito vagamente de a médio prazo deixar de haver necessidade do petróleo ser pago em dólares. E foi quando Trump, e bem, disse, ele ainda não era presidente dos Estados Unidos, tinha sido, foi antes de voltar a ser, que o fim do poder do dólar como moeda internacional era pior que uma bomba atómica. E sem dúvida que é, porque isso significava, ou significa, claramente o fim dos Estados Unidos. Mas isso também fica para um outro episódio. A verdade é que este cerco está a mostrar, portanto, toda uma estratégia chinesa, como é que ela iria reagir. Isto é muito importante para os Estados Unidos, perceber as fragilidades de um tigre que agora sim, que eu próprio não tinha essa noção, parece mais um tigre de papel, que tem mesmo muitas fragilidades. Tanto é que quer na Venezuela, quer agora no Irão, a China não ousou enviar navios militares, seja por que motivo for, nem para continuar a fazer circular a sua mercadoria para aquela zona ou permitir que saia dali daquela zona para a China, nomeadamente o petróleo, etc. Não ousou. E, portanto, isto é muito importante do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista estratégico, mesmo a nível do curto prazo. E eu queria ver aqui um último dado, um último levantamento que eu fiz, é que há um estreito ainda, portanto, os Estados Unidos está a dar aqui um sinal muito claro também à China. Da mesma maneira que fez isto e que está a fazer este cerco ao Estreito de Hormuz, pode fazer a um estreito que ainda afeta ainda mais a China, que é o Estreito de Malaca. Nós não podemos esquecer que esta 70% da energia consumido pela China é importado. E só para desmistificar, porque há aqui uma propaganda, há uma lavagem cerebral de que estamos a ver momentos muito idênticos a 1972. É falta de honestidade intelectual e aqui é falta de honestidade intelectual, porque esta gente tem essa informação. Só para vocês terem ideia, na crise de 72, antes de iniciar-se a crise, o preço do barril do petróleo estava a $2 o barril e em 1974 passou para, já ultrapassava os $11 o barril. Olha, facilitando as contas, era o mesmo que agora o litro da gasolina, ou do gasóleo, tivesse a 7 euros o litro. 6, 7 euros o litro. Portanto, estamos ainda muito longe. Portanto, é de uma desonestidade impressionante aquilo que nós vemos na televisão. Aliás, nós ainda nem estamos numa situação sequer próxima daquilo que se viveu de uma crise financeira, que era financeira, nada teve a ver com a crise do petróleo, porque aí era assim, foi uma crise do petróleo de 72, nem agora foi a crise de 2008. O preço do barril de petróleo em 2008 chegou a atingir, com a crise de 2008, chegou a atingir $147 o barril. $147. Portanto, ainda estamos... E porquê? Porque quando se diz que 25% do petróleo passa por ali, é verdade, mas não é 25% do petróleo para o mundo. É que destes 25%, 90% dele é para o Extremo Oriente. Portanto, não afeta o resto do planeta. Vai afetar depois de forma indireta, como está a afetar, evidentemente. Mas não tanto como
infelizmente muitos desejariam, só para destruir Trump e fazer dele o causador de todo o mal do planeta, como é óbvio. E, portanto, 90% é para o Extremo Oriente, dos tais 25. A Índia, Vietnã, Indonésia e, claro, a própria China. Portanto, ficamos por aqui. Há ainda muito outros episódios à volta disto. O próximo episódio, vou falar do quanto é brilhante esta estratégia do cerco ao Estreito de Hormuz. O que é que isto está relacionado com os 60 dias que o Trump tinha? O Trump tinha só 60 dias para manter esta intervenção militar, de acordo com a lei norte-americana. Esta jogada de mestre, de pronto, acabou o conflito. Bom, enfim, há aqui detalhes do ponto de vista geopolítico muito interessantes. Partilhe esta informação porque houve muita coisa, mas geopolítica com dados concretos que depois permite cada um de nós tirar as suas conclusões. Nas televisões vocês não vão ouvir. Felizmente ouvimos em muitos canais alternativos. Isso sim. Bem-ajo a todos.